Olá, você deve estar percebendo o cenário novo. E aí no vídeo de hoje eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre quando o cliente pergunta da nossa vida, quando o cliente quer saber um pouquinho do nosso ambiente, do nosso dia a dia. Como é que você faz? Não é raro acontecerem situações na clínica em que o cliente pergunta sobre a nossa vida. Tem gente que às vezes fala: "Nossa, já falei tanto sobre mim. E você? Como é que é com você? Você tem filhos? Como é que é a sua casa? Onde você mora?" E agora com os atendimentos virtuais, mais ainda, né? A gente está literalmente na nossa casa mostrando um pouquinho da gente para os nossos clientes. E aí a postura do psicólogo com relação a essa resposta vai depender muito da abordagem. Algumas abordagens vão possibilitar o psicólogo se mostrar um pouco mais e outras um pouco menos, porque tem uma coerência teórica aí. Como você já deve saber, a Gestalt terapia trabalha com uma base filosófica que vem do humanismo, o existencialismo e a fenomenologia, e com isso também a base do que a gente chama de relação dialógica, e que é uma terapia onde a gente pode se mostrar um pouco mais, onde o terapeuta se usa muito para falar com o seu cliente, desde que isso seja útil, obviamente, para o cliente. Então, é muito comum a gente ter uma relação muito próxima com o cliente. Então, agora, por exemplo, que eu me mudei, todos os meus clientes sabiam, porque eu fiquei uma semana sem atender, e falei o porquê, sem problema nenhum. Isso, diferente, por exemplo, da psicanálise, não vai interferir negativamente. É claro que eu vou avaliar o cliente, eu vou avaliar a situação, o quanto que eu posso falar, né? Também não é fazer terapia inversa, mas não tem problema falar com o cliente sobre coisas que acontecem na sua vida. Por exemplo, quando eu engravidei, os meus clientes também acompanharam a minha gravidez. Então, tudo isso de que muitos alunos às vezes têm dúvida, receber presente de cliente, ser chamado para uma festa, precisa ser avaliado caso a caso, não é uma regra. A regra principal é a relação dialógica, uma relação genuína, a presença do terapeuta, a presença dos dois, na verdade, um encontro. Então, se for avaliado que naquela situação faz sentido terapeuticamente para aquele cliente você aceitar um convite, você receber um presente, ok. Em alguns casos pode ser que não faça sentido. E aí você também vai manejar essa situação da melhor maneira para que seja sempre em benefício do cliente. Mas então nos atendimentos virtuais a gente também tem um pouquinho dessa liberdade, meus clientes compartilham um pouquinho dessas mudanças na minha vida, e a gente consegue separar muito bem o que é meu, o que é dele, o que é bate-papo e o que é terapia, né? Porque sempre tem aquele momento de aquecimento da terapia e o momento em que às vezes o cliente pergunta isso, às vezes ele se sente mais aberto a falar depois dele. E é também muito útil falar de você, terapeuta, quando o cliente passa por alguma situação que você já viveu e que tá ok para você, que você já conseguiu superar. Com adolescentes, por exemplo, eu uso muito isso porque às vezes é importante para o cliente ver que outra pessoa já passou por isso, ouvir uma experiência diferente, pessoas que às vezes não têm essa possibilidade no seu círculo social de ter essa troca, né? Quando consegue ter com o terapeuta, pode ser muito útil. Então, de acordo com a consistência filosófica, com a base teórica da Gestalt terapia, é possível sim falar da sua vida pessoal, guardando todos os cuidados, claro, porque você está trabalhando, né? E tem, apesar de ser uma relação dialógica, são papéis diferentes e você precisa saber muito bem qual é o seu papel profissional ali, sempre em benefício do cliente. É isso, espero que você tenha gostado. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, manda para mim. Eu faço outros vídeos sobre isso. Curte aí o vídeo, compartilha com seus colegas de graduação, com seus colegas que fazem terapia, que você acha que podem se interessar, e se inscreve no canal para os próximos vídeos. Até a próxima!